Oi, galerinha da catequese, tudo bem? Estamos aqui com mais um encontro e hoje nós vamos ver o sexto encontro, onde o assunto é crescer diante de Deus e dos homens. Que imagem vocês veem aqui? Esse menino aqui é Jesus e aqui ele tinha 12 anos. E o que ele estava fazendo aqui? Vamos ver? Então vamos iniciar na nossa catequese. Para iniciar a nossa catequese, nós vamos fazer uma oração. Vocês conhecem a oração do Santo Anjo? Então vamos rezar. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção do anjinho da guarda para que ele cuide de nós todo esse tempo da nossa vida. Agora que somos pequenos, né? Vocês são pequenos, até a vida adulta, até depois quando ficar velhinho, né? Que o anjo da guarda sempre esteja presente na vida de vocês, cuidando de vocês, para que vocês não estejam em perigo. Amém? Então vamos rezar junto? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, o livro de vocês, e nós vamos procurar lá na Bíblia, em Lucas, que é um evangelho lá no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo de 41 a 52. Eu quero que vocês realmente peguem a Bíblia de vocês e acompanhem na Bíblia de vocês. A catequista coloca aqui o texto, mas é porque depois, quando a gente for analisar, é mais fácil para vocês irem acompanhando comigo. Mas agora, para a leitura, eu quero que vocês olhem na Bíblia de vocês, tá? Então, vamos iniciar? Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência, com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e beijem ela. Por quê? Porque a nossa Bíblia é a palavra de Deus. Então nós devemos ter um carinho muito especial com a palavra de Deus e um respeito muito grande também. Então, cada vez que vocês utilizarem a Bíblia, a palavra de Deus, vocês vão dar um beijo em sinal de respeito, tá bom? Então, vamos analisar essa historinha aqui. Então, os pais de Jesus, eles iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Então, a festa da Páscoa era uma celebração, uma grande festa que os judeus recordavam quando Deus libertou o povo do Egito da escravidão. E aí, Moisés ordenou que então se comemorasse sempre essa festa da Páscoa. E José e Maria sempre iam. E quando o menino Jesus completou 12 anos, eles foram para a festa. E essa festa, ela ficava lá em Jerusalém. Então, eles passavam bastante dias caminhando até chegar em Jerusalém, né? Foram lá na festa da Páscoa e passados os dias da Páscoa, que era 8 dias de comemoração, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém. E os pais dele não notaram, porque eles andavam em bastante gente. Eram como se fosse uma caravana, assim, eles iam em bastante gente. E José e Maria achavam que ele estava com outro grupo de crianças. Mas quando eles perceberam que Jesus não estava ali, eles começaram a ficar muito preocupados. Vocês imaginem, por exemplo, os pais de vocês, se vocês sumissem, eles ficariam aflitos, né? E os pais de Jesus também ficaram muito aflitos. E o que eles fizeram? Eles resolveram voltar de Jerusalém para procurar Jesus. E só depois de 3 dias eles encontraram um menino no templo. E o que Jesus estava fazendo? Ele estava conversando com os doutores da lei. Quem que eram os doutores? Eles eram os mais entendidos sobre a palavra de Deus. Então, vocês imaginem um menino de 12 anos conversando com essas pessoas que eram super entendidas, né? E ele estava escutando e também ele fazia perguntas. E falava também sobre as coisas de Deus. E todos os que ouviam ele falar, eles ficavam maravilhados com a inteligência das suas respostas. Então, a gente percebe aqui como Jesus, ele era sábio para falar, né? Desde pequeno, ele sabia como responder, ele sabia como se comportar na frente das pessoas. E ao vê-lo, quando seus pais viram ele, eles ficaram emocionados, né? De felizes de ter encontrado. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Assim como a nossa mãe iria também perguntar, né? Filho, por que você saiu de perto da gente? Por que você não ficou perto da gente? E aí o que Jesus respondeu? Ele respondeu assim: Mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Talvez aqui parece que Jesus foi meio respondão, né? Mas não é, ele falou carinhosamente, como naquela época eles falavam assim. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Que ele estava na casa do pai dele, mas o pai dele, Deus, né? Então, olha como ele já sabia a que reino ele pertencia, né? E só que os pais dele ainda não compreendiam o porquê que ele tinha falado desse jeito. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. Então aqui, ó, a gente já pode perceber o seguinte: permaneceu obediente. Então ele era muito obediente aos seus pais, né? Mas ele acabou se distraindo ali e ficou para trás enquanto seus pais estavam voltando para Jerusalém, né? Mas ele era muito obediente aos seus pais. E a sua mãe Maria, como sempre uma pessoa de muita oração, conservava no coração todas essas coisas que aconteciam. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então vamos tentar entender o que quer dizer
aqui essa passagem onde fala que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça? Porque a gente só cresce em tamanho? Vamos tentar entender isso? Vamos lá. Olha aqui as imagenzinhas que eu coloquei aqui para vocês. Então, se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles também já foram bebês, né? Parece estranho, mas todos nós já fomos bebês. E a gente foi crescendo. E a gente não cresce só em tamanho. Por quê? Porque o natural é a gente crescer em tamanho, né? A gente, ó, é bebezinho, depois vai crescendo, vai dando os primeiros passinhos, né? Vai aprendendo as palavrinhas, vai estudando. Mas a gente também precisa trabalhar a nossa cabeça. E é por isso que a gente vai à escola, é por isso que a gente estuda, né? Porque a gente precisa conhecer. Conhecer para poder falar, conhecer para poder fazer as coisas. Então, a gente precisa crescer em estatura, em tamanho, né? A gente precisa crescer em sabedoria, conhecimento e também a gente precisa crescer em graça. E como que a gente cresce em graça? Quando desde pequenos nós somos educados a rezar, educados a conhecer Jesus, a querer estar pertinho de Jesus, de Maria, né? E assim a gente vai crescendo em graça. E Jesus, desde pequeno, ele sempre aprendeu a rezar, ele aprendeu que Deus existia, né? Que Deus existe. Ele aprendeu a ser educado com as pessoas, a respeitar. Ele aprendeu muitas coisas assim, como todos nós aprendemos. Aqui, ó, ele aprendeu também a trabalhar com o pai dele, o José, né? Então, Jesus passou por todas essas fases que todos nós passamos também. Então, é isso que significa crescer em estatura, que é em tamanho, em graça e sabedoria. Então, eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês, lá na página 40, bem no meio do livrinho ali, tem uma oração. Vamos rezar junto essa oração? Deus Pai, obrigado por minha família e pelas pessoas que estão perto de mim, porque elas me ajudam a crescer. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus, crescendo em sabedoria e em graça, e te amando sempre. Amém. Então, ali na página 40, bem em cima, tem um versículo para a sua vida. Vocês vão ver lá no texto bíblico que a gente acabou de ler, um versículo que mais vocês gostaram, que mais chamou a atenção. E vocês vão escrever ali. E na página 41, tem um quadro ali cheio de palavrinhas. E essas palavrinhas, elas são dicas de como que a gente pode crescer em tamanho, de como que a gente, do que é preciso para a gente crescer em sabedoria e do que é preciso para a gente crescer em graça. Então, por exemplo, a catequista vai dar uma pista. Para crescer em tamanho, vamos procurar ali. Alimentar-se bem, né? Alimentar-se bem para crescer em tamanho. É uma dica, tá? Tem outras coisas. Para crescer em sabedoria, um exemplo. Seguir bons exemplos, né? Crescer em sabedoria. E para crescer em graça, um exemplo, tá? Rezar,
né? Então, assim, tem vários exemplos ali e vocês vão preencher ali embaixo aonde que pede. Para crescer em tamanho é preciso o que é preciso, para crescer em sabedoria, o que é preciso, e para crescer em graça, o que é preciso. Tá bom? Então, aqui tem as atividades do livro, né? Na página 40, 41 e 42. Então, na página 42, vocês vão escrever as atitudes que você pretende assumir para crescer em graça e manter seu coração unido ao de Jesus. Então, o que você vai fazer para crescer diante de Deus? Você vai escrever ali no primeiro quadrinho. E o que você vai fazer para crescer diante das pessoas? Vocês vão pedir ajuda para os pais de vocês, qualquer coisa peçam ajuda para o catequista também. Ok? Então esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.